Saudações no nome do Senhor Jesus Cristo a todos. Neste momento nós vamos falar acerca do Evangelho e vamos falar sobre o assunto que é necessário você nascer de novo. E, na realidade é o novo nascimento. Então nós vamos fazer uma oração e agradecer a Deus pelos 2 primeiros vídeos que fizemos e por esse também, né? E pedir a Deus que tome a preeminência nas nossas vidas, tanto na nossa que estamos aqui, como na de vocês que vão ouvir. Querido Pai Celestial, toma, Senhor, o controle de tudo, do que for dito, do que for expressado e também daqueles que vão ouvir o que vai ser falado. Toma o controle, toma o primeiro lugar e faz de acordo com a Tua vontade, Senhor. E assim nos abençoa. Abençoa também a todos que vão ouvir, Senhor. Faz isso, meu Pai, nessa simples pregação do Evangelho, que o Senhor possa manifestar-se, Senhor, da maneira que o Senhor sabe como se manifestar, da maneira da Tua vontade, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos agora ouvir a escritura que vai ser lida pelo nosso irmão Felipe, que é São João capítulo 3, do versículo 1 ao 5. São João capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora veja, entenda, esse homem foi ter com Jesus à noite, né? Muitos pregadores falam que ele foi ter às escondidas com Jesus. E chegando até Jesus, ele falou: bom mestre, ninguém faz o que tu estás fazendo se Deus não estiver com essa pessoa. Nós entendemos que eles sabiam que de alguma maneira Deus estava com aquele Jesus, de alguma maneira, só que eles não queriam aceitar isso. Então Nicodemos, sendo curioso, querendo saber, foi lá e perguntou. Mas Jesus disse assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E também disse que aquele que não nascer da água, do Espírito, não entrará no reino dos céus. Bem, isso está falando de uma nova natureza. Esse novo nascimento está falando de uma nova natureza. Mas eu quero trazer isso aqui para vocês. Quem era esse Nicodemos? O nome dele, nós vamos primeiramente saber o que significa esse nome Nicodemos. O irmão vai ler aqui para a gente continuar, né, falar acerca desse assunto. Significa o vencedor do povo. Nicodemos foi um dos fariseus e principal entre os judeus, membro do Sinédrio. A palavra grega utilizada para descrever a posição de Nicodemos é archon, que significa governador. O Nicodemos é citado 2 vezes na Bíblia, em João, no Novo Testamento. Amém. Então, veja bem, essa é a qualificação de Nicodemos, né? Vencedor do povo, conquistador do povo, né? E a posição dele lá no meio dos fariseus era como um sumo sacerdote. O sacerdote, ele era bem reconhecido, bem conceituado ali.
foi esse tipo de gente que foi, na realidade, ter com Jesus. Mas veja bem, Jesus respondendo a ele disse que o que é nascido da carne é carne. Agora entenda, para mim entrar nesse assunto novo nascimento, eu tenho que mostrar duas naturezas. Eu tenho que mostrar a natureza na qual nós nascemos nessa terra e mostrar também a natureza pela qual nós nascemos no corpo de Cristo, né? Através de um Espírito. Mas veja bem, a natureza na qual nós nascemos aqui é uma natureza, todos nós sabemos que camba só para o mundo, é uma natureza caída, é uma natureza que nos leva sempre a tomar as influências do mundo, dos entretendimentos, do pecado e assim sucessivamente, sempre nos leva para isso. Agora, Jesus chamou a atenção de Nicodemos que ao ponto dele perguntar, eu já estou velho, por um acaso eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo, sendo eu velho? Jesus disse, na verdade vos digo que aquele que não nascer da água do Espírito não entrará no reino dos céus. Então entenda, essa natureza na qual nós nascemos aqui, de maneira nenhuma, através dessa natureza nós vamos entender o reino dos céus, que é ver é entender, e nem tampouco fazer parte, entrar. Então é isso que Jesus estava falando para Nicodemos, que esse novo nascimento que ele estava mostrando ali, sendo a primeira doutrina que Jesus Cristo pregou, que era o novo nascimento, ele estava dizendo para Nicodemos que há um nascimento espiritual, que há um nascimento que traz uma outra natureza, que traz uma outra vida. Era isso que Jesus estava mostrando para Nicodemos. Mas na realidade, ele sendo esse conquistador do povo, ele sendo essa pessoa que tinha uma influência muito grande lá no meio dos fariseus, ele não conhecia isso, né? Não conhecia, sendo ele um teólogo do dia. Ele não sabia, na realidade, não entendia o que Jesus estava falando naquele momento para ele. Que tipo de ensinamento era aquele? Ele estranhou. Agora, veja bem, falando dessa natureza, essa natureza que nós viemos aqui neste mundo, ela não conhece nada de Deus. Não conhece, meu irmão. Ela não conhece. É uma natureza caída que veio depois da queda, depois que Adão e Eva pecaram, né? E fomos destituídos da presença de Deus através dessa queda, do pecado que aconteceu ali. Então, quando nascemos nesse mundo, por mais que possamos vir através de um matrimônio legítimo, né? Todos nós viemos com essa natureza caída. Viemos com essa natureza que na realidade já está julgada pela palavra de Deus. Então foi dessa forma que Jesus tentou mostrar para Nicodemos que tinha que haver um outro nascimento, tinha que haver um nascimento diferente dessa natureza que nascemos aqui através do matrimônio, né? Através do sexo. Mas veja bem, Paulo também falou disso. Essa natureza não entende nada de Deus. Ela não consegue entender, porque sempre vai cambar para as coisas do mundo. Por mais que um homem que nasça nesse mundo com essa natureza e tenha uma intelectualidade avançada, um conhecimento avançado, mas de maneira nenhuma através desse conhecimento avançado, através dessa intelectualidade humana, ele vai chegar a conhecer, a saber o que é o reino dos céus e nem tampouco entrar. Nós temos que saber disso. Agora, veja o que Paulo falou acerca disso, mostrando essa natureza no qual nós vemos aqui. E isso está em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 10 em diante. Veja bem o que Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 2, 10 em diante. Porque Deus nolas revelou que pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrilha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está?
assim também as coisas de Deus ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Entenda agora. Isso já fala tudo para nós acerca do que Jesus Cristo estava falando para Nicodemos. O homem, quando vem, generalizando, o homem e mulher, quando vem com essa natureza caída, por mais que ele seja um homem intelectual, mas de forma nenhuma ele vai entender o reino dos céus e nem tampouco entrar, como falei. Tem que haver esse novo nascimento. A natureza diferente dessa da qual nós viemos a esse mundo, como disse Davi, fomos formados em iniquidades, nascidos em pecado e viemos a esse mundo falando mentiras. Muitos teólogos dizem que Davi falou isso porque ele foi um filho ilegítimo, ele foi um filho que nasceu com uma relação de Jessé com outra mulher. Isso é errado. Não existe na Bíblia isso. Davi, ele foi filho legítimo de Jessé com a esposa de Jessé. Não houve esse negócio. Ele estava cantando os salmos, adorando a Deus e mostrando na simplicidade e humildade a forma que nascemos nesse mundo. Então, essa explicação, essa doutrina que Jesus Cristo mostrou para Nicodemos, poucas pessoas entendem, poucas pessoas sabem. Por quê? Estão na mesma posição de Nicodemos. Por mais que seja um religioso conceituado, intelectual, conhecedor de muitas coisas que a teologia ensina, mas na realidade não conhece, não pode ver o reino dos céus. Você sabe por quê? O que Paulo disse: nós só vamos passar a conhecer o reino dos céus e entender e fazer parte desse reino dos céus se tivermos esse novo nascimento. Agora você me pergunta, o que é na realidade esse novo nascimento? Eu quero explicar da seguinte forma. Veja, toda semente que é jogada no solo, ela tem que apodrecer. Ela tem que apodrecer, ela tem que morrer ali na terra, E a partir do momento que ela estiver podre ali, morta ali, de uma maneira que na realidade até mesmo a ciência não consegue explicar isso, A ciência não consegue não vir uma vida nova de uma coisa podre, de uma coisa fédida, que na realidade dentro da terra esse procedimento acontece. Aí vem aquele broto, Aí vem a nova vida e vem brotando e vem crescendo, e dali aquela vida que foi jogada, que estava na semente, passa a vir da mesma forma para dar o mesmo fruto. Você entendeu? E assim é esse novo nascimento. Nós temos que entender, esse novo nascimento só pode acontecer se essa natureza velha morrer. Essa natureza velha do mundo, das coisas do mundo, que só camba na realidade para o pecado. Tem que morrer, essa natureza tem que morrer para uma nova vir. Para uma nova vir e brotar dentro do coração do ser humano. Agora, como isto acontece? Eu vou explicar dessa forma. Todo ser humano é trino. Nós somos trino. Nós temos corpo, alma e espírito. 3. E sabemos que esse corpo é natureza da terra. Deus fez ele do solo, do pó da terra. Pegou 16 elementos e formou Adão. E a Bíblia diz lá em Gênesis que ele soprou o fôlego de vida, e aquele corpo que foi feito do pó da terra tornou-se alma vivente. Mas entenda, esse fôlego, esse espírito que foi colocado no corpo Adão, que veio do pó da terra, assim como todos nós somos do pó da terra, que a sentença de Deus para Adão foi essa: do pó viestes e ao pó voltarás. Então, esse corpo é natureza do solo, do pó da terra. O espírito é natureza de Deus. Porque quando Deus criou o homem espírito, ele criou a sua imagem e semelhança. Mas quando ele colocou nesse corpo o fôlego de vida, esse espírito tornou-se alma vivente. E esse homem passou a ter
uma natureza desse espírito, que é a alma. A alma é a natureza do espírito. E nós temos que entender também que esse corpo que veio do pó da terra tem 5 sentidos, que é a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Esses sentidos foi dado a esse corpo para nós entrarmos em contato com essa dimensão no qual nós vivemos, que é luz, espaço e tempo. Entenda isso. Em outra ocasião eu vou explicar isso aí. Então, o espírito tem 5 sentidos, que é o afeto, o arrazoamento, o pensamento, né? A memória e a mente, o pensamento. Então, entenda isso. Ele tem 5 sentidos. Agora, a natureza desse espírito só tem um sentido, que é a alma. E é essa alma que entra em contato com Deus quando a palavra vem. Ela pode aceitar ou pode rejeitar. Porque Deus entra em contato com a alma. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. E a palavra morte quer dizer separação. Ela se separa eternamente de Deus. Entendeu? Quando há uma morte ali que rejeita Deus ou aceita Deus. Esse sentido é chamado de livre-arbítrio. É um direito de escolha. Todos nós temos um direito de escolha. Foi Deus que colocou isso, né? Ele deu isso a nós. Vai ter o direito de escolher ou me aceitar ou não. Agora, é essa alma aí que Deus tem que tratar com ela. Que Deus tem que ir ali no profundo dessa alma, depois de um arrependimento, vir e mostrar para essa alma, se revelar para essa alma, que há na realidade uma necessidade de uma mudança. Entenda isso, uma necessidade de uma mudança. Veja o que significa a palavra necessário. Essa palavra que Jesus pronunciou a Nicodemos. Veja bem, o irmão vai falar aqui. Necessário, absolutamente preciso, essencial e indispensável. Preciso, essencial, indispensável. Mas a alma, que é na realidade a natureza desse espírito, tem um direito de escolha. Mas quando essa alma recebe a Cristo, com tudo que tem, aí o que acontece? Aí vem o novo nascimento, uma nova natureza. Deus vai tirando todas as coisas velhas dessa pessoa, as vaidades, os procedimentos maus, os pensamentos maus, tudo aquilo que leva essa alma ou essa pessoa a se distanciar de Deus é tirado dessa pessoa. É tirado os pensamentos maus, é tirado as vaidades, os egoísmos, né? É tirado a toper, ganância, é tirado tudo que na realidade essa natureza velha tem, que veio ao mundo, trouxe a este mundo. É tirado dessa pessoa. E isso é um processo feito pelo Espírito Santo, meu irmão. É um processo feito por Deus. E a partir do momento que essa alma, que essa natureza morre, essa natureza velha, uma nova tem que nascer, uma nova tem que brotar. E quando essa natureza nova brota, que na realidade é uma natureza celestial dentro do coração, da alma da pessoa que se arrependeu e que aceitou, essa natureza nova vem revelando a essa pessoa o reino dos céus, vem mostrando a essa pessoa o que é o reino dos céus. E quando ela é revelada, ela entende o reino dos céus, como disse Paulo, porque o Espírito de Deus é que nos revela as verdades de Deus, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas e ainda mais as profundezas de Deus. Não há na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, nenhum homem que nasceu nessa terra que pode dizer que entendeu a Deus, que entendeu o reino dos céus e que fez parte desse reino dos céus por entender, por conhecer com essa natureza velha.
com essa natureza que nasceu. Não, meu irmão. Eu mostro para você que não. Tem que haver essa mudança, essa natureza que é, na realidade, o Espírito Santo de Deus dentro da alma da pessoa, é que muda ela, é que traz novos gostos, novas atitudes, é que traz para dentro desse coração novas coisas. Por isso, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa pessoa passa a ser diferente, passa a ver diferente, a ouvir diferente, a tocar diferente. Os gostos que tinha não tem mais, ela mudou. O Espírito Santo transformou essa alma. Até os pensamentos são mudados, porque Deus é santo e Ele é Espírito, e é o Espírito Santo. Então Ele tem que fazer uma limpeza nessa alma, tem que tirar tudo concernente a essa natureza velha para uma nova nascer, como aquela semente, meu irmão. Entenda isso. Agora veja, sem esse novo nascimento, sem essa natureza nova, nenhum de nós faz parte do corpo de Cristo. Nenhum de nós pode entrar no corpo de Cristo. É a Bíblia quem fala. Você entendeu? Nós vamos ver aqui que por um Espírito nós fomos batizados formando um corpo. Todos aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, eles passaram a ser revelados do reino dos céus. E eles passaram a fazer parte, eles entraram nesse reino, conhecendo esse reino e passando a fazer parte. Quando você entende uma coisa, você quer entrar naquilo, você quer fazer parte daquilo, pelo Espírito que está naquilo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o futebol. As pessoas entram no espírito do futebol, que quando elas gritam gol, quando elas falam o meu time ganhou e tal, e aquela discussão toda, e aquele assunto todo, a pessoa entrou naquele espírito, ela fez parte daquilo. Tu tá entendendo? Então, é assim, o natural tipifica o espiritual. É assim com essa nova natureza, com esse novo nascimento. Você não pode dizer que faz parte da Igreja de Cristo que Ele está formando nessa terra nos últimos dias sem o Espírito Santo. Foi Paulo quem falou isso. É a Bíblia quem fala. O irmão vai ler para nós darmos continuidade e você entender na realidade o que é esse assunto. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, que judeus, que gregos, que escravos, que livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Agora entenda, preste bem atenção. Nenhum de nós vamos fazer parte desse corpo, dessa igreja que Paulo falou, qual Cristo é o cabeça, que controla esse corpo, que controla a vida de cada um que faz parte dessa igreja de Cristo. Vamos no arrebatamento sem isso, porque Cristo ele vem buscar a igreja que tem o seu Espírito, que na realidade é revelada de toda a palavra, como ele mesmo falou em São Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então esse nascimento, esse novo nascimento que Jesus falou a Nicodemos, é uma nova vida. São novos procedimentos que o ser humano na realidade nessa terra tem. Ele não tem mais de maneira nenhuma aquelas atitudes que tinha. Mudou. Nós podemos ver que quando aqueles 120 receberam o poder do alto ali no cenáculo, veja, Pedro, ele era um ignorante. Pedro era um ignorante. Na realidade, Pedro ele não sabia nem dar o troco do peixe que ele vendia. Era um analfabeto. A Bíblia mesmo fala, quando eles foram ali no templo, na porta chamada Formosa, havia aquele coxo. A Bíblia diz que eles eram doutos, então, veja bem, mas depois que eles receberam o batismo com o Espírito Santo e tiveram uma nova natureza, nasceram de novo, veja a atuação de Pedro a partir dali.
Foi diferente, meu irmão. Foi diferente. E eu quero que você entenda que só há um Espírito Santo, só há um. Paulo fala aos Efésios capítulo 4, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, entendeu? Então, nós não estamos fora da Bíblia, nós estamos falando de acordo com as Escrituras. Então, esse novo nascimento, através do Espírito Santo, trazendo uma nova natureza, é que nos coloca no corpo de Cristo, é que nos coloca nessa igreja que vai ser arrebatada. Nós não podemos ficar fora disso, meu irmão. Clame por isso, clame pelo esse Espírito Santo para te dar uma nova natureza, para você ser mudado, para você ser mudada. Agora vejam bem, nós escutamos muito mesmo, as pessoas dizerem, principalmente aquelas que professam ser crentes, cristãos, dizem que a evidência de se ter o Espírito Santo é falar em línguas. Oh, meu irmão, isso não existe na Bíblia. Não. A evidência de se ter o Espírito Santo é quando você tem o Espírito daquele sacrifício na cruz do Calvário e te mostra dentro do teu coração, trazendo uma nova natureza, uma nova vida, e te mostra as Escrituras, revelando para você a realidade da Bíblia. Por isso Jesus disse, volta a dizer, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso Jesus sabia o que estava falando para Nicodemos. Ele sabia o que estava tentando colocar para Nicodemos, aquele conquistador do povo. E hoje nós temos esse tipo de Nicodemos. Nós temos esse tipo de pessoa que não podemos negar, que estuda no seminário, vem com teologia, aí coloca para o povo a sua inteligência que aprendeu ali, a sabedoria no qual recebeu ali através de uma outra mente, né? Nicodemos era assim. E hoje vão para frente do povo, da audiência, e pregam esse evangelho e na realidade conquistam o povo através daquilo que estão pregando. Mas entenda, não é isso. Por isso Nicodemos não entendia. Isso na realidade é carne, é natureza velha. Teologia, isso tudo é um conhecimento humano. Né? Nós temos que entender que nós temos que crer nas Escrituras, nós temos que crer na Bíblia, não estudar a Deus. Não existe isso na Bíblia de estudar a Deus. O que existe é que nós recebemos uma nova natureza, um novo espírito dentro da nossa alma, que muda a nossa alma. Ele pode ser analfabeto, ele pode não falar direito, ele pode não ter cursado seminário, ele pode não ter ido para a faculdade, mas o Espírito Santo mostra para ele as Escrituras em sua íntegra, e ele passa a crer nisso. Ele passa a fazer parte desse reino, com uma nova vida. Por mais que ele não entenda as palavras colocadas de algum poliglota, mas na realidade o Espírito Santo é um mestre para ele, que mostra para ele, ensina para ele a realidade da vida, ou as realidades do reino dos céus. Olha, Pedro, ele não sabia nem falar o hebraico direito na realidade, mas veja o sermão que ele pregou ali no Pentecostes. Como disse, a evidência de se ter o Espírito Santo não é falar em línguas. Línguas é dom. Dons é um dos 9 dons que Paulo fala. Entendeu? Mas você pode ter esse dom de falar em língua e pode não ter o doador. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele deu dons aos homens e até aos rebeldes, sem arrependimento. Paulo falou isso em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele disse, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, e se eu não tiver o amor daquele sacrifício na cruz do Calvário, quando passamos a ter o amor de Deus dentro do nosso coração, é esse Espírito Santo que traz essa nova natureza, que traz essa nova vida. Você tem que entender isso. Você está entendendo, meu irmão? Esse novo nascimento é uma mudança dessa natureza dentro da nossa alma. Quando vem para nós a palavra de Deus, nós temos que escolher, porque dentro da nossa alma nós temos um sentido, que é o direito de escolha, o livre-arbítrio. Você aceita ou não a Cristo. Então nesse momento está com você. Está com você em receber ou não o Espírito Santo de Deus, para entender as Escrituras, para fazer parte do reino dos céus. É isso, meu irmão.
É isso que era esse novo nascimento. Agora eu estou colocando em poucas palavras para você entender, que eu não quero prolongar esse vídeo. Mas veja, o novo nascimento é uma mudança de natureza. É a natureza velha saindo e a nova natureza de Cristo entrando ali. Por isso nós temos hoje muitas coisas que são colocadas como ensinamento que não muda as pessoas, que não traz aquela vida do Calvário para uma mudança. É necessário, é essencial. Se nós não temos isso, nós estamos fora do reino dos céus. Nós não fazemos parte, nós nem mesmo entendemos. Agora veja, aconteceu deles receberem o poder do alto ali em Pentecostes. Aqueles 120. Quando eles saíram pregando o Evangelho. E ali, a Bíblia diz em Atos capítulo 1, que havia pessoas de todas as nações. De todas as nações. E eles entendiam em seus idiomas. Você está entendendo? Não é de se colocar que ali eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Não. Eles falaram em outras línguas. Aquelas pessoas que estavam ali disseram assim, como esses, eles são hebreus, são judeus, e nós entendemos no nosso idioma o que eles estão falando. Veja a coisa como é. Não é falar em língua que é a evidência do Espírito Santo. A evidência de se ter o Espírito Santo é crer em toda a palavra. Quando uma pessoa crê em cada vírgula da Bíblia, em cada vírgula da palavra, como ensinamento, como conselho, e diz amém, essa pessoa tem o Espírito Santo, porque quem escreveu a Bíblia através do homem foi o Espírito Santo de Deus. Pedro mostra isso. Porque a palavra de Deus não é de particular interpretação, e nenhuma profecia das Escrituras foi produzida por homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então como pode uma pessoa dizer que tem um novo nascimento, que tem o Espírito Santo, e fala em línguas e diz que é evidência, e nega as Escrituras, e nega o que está escrito? Sendo o Espírito Santo mesmo que inspirou os apóstolos e os profetas a escrever a Bíblia. Ora, meu irmão, não dá para entender isso. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós vamos dar amém para toda a palavra de Deus. Então, com essas poucas palavras, eu creio que você vai entender. E no decorrer de outras pregações, de outros livros, eu vou tocar nesse assunto. O novo nascimento é morrer essa natureza velha, e a nova natureza de Cristo entrar dentro do teu coração para fazer você andar como Cristo, viver como Cristo, olhar como Cristo, apalpar como Cristo, ter atitudes como Cristo teve. Como pode uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo, que quando é criticada, devolve a crítica, quando é zombada, devolve com zombaria, fala mal do vizinho, fala mal de todo mundo, briga com todo mundo? Como pode dizer que tem o Espírito Santo, se o Espírito de Cristo ali, quando estava naquele corpo chamado Jesus, próprio Espírito de Deus, como Paulo disse, nele habitou toda a plenitude da divindade, mostrou a sua natureza como um exemplo de vida para nós. Ele foi criticado, ele foi zombado, ele foi maltratado, mas ele não revidou. E se esse Espírito está na nossa alma, nos dirigindo em toda a palavra, nós vamos andar como Cristo, nós vamos viver como Cristo, meu irmão. Ele mostrou a forma de humildade até mesmo do seu nascimento, que nasceu no estábulo, fedido a esterco, embrulhado com pano que estava na canga de um boi. E ali lavou até os pés dos discípulos, que era uma forma humilhante. Havia ali no povo oriente uma profissão que era chamada de lacaio, e era uma profissão mais baixa que havia, que todo o homem que tinha um conhecimento no meio da sociedade naquele tempo, quando fazia uma festa, ou casamento, alguma coisa assim, convidava as pessoas, como aquele Simeão convidou Jesus, né? E quando chegava ali, havia o lacaio na porta da entrada da casa, que recepcionava quando a pessoa chegava ali,
que aqueles caminhos que eles percorriam de cavalo, de camelo, que era fede de esterco, né? Isso tudo ficava nos pés daquelas pessoas, nas roupas. E quando chegava ali, aquele lacaio, que era uma profissão baixa, que recebia o salário mais baixo, lavava os pés daquela pessoa, dava uma veste, passava o perfume, para que assim o dono da festa viesse e saudasse aquela pessoa com um beijo no pescoço, um ósculo. É assim que acontecia ali. Você entendeu? E é um assunto que eu quero entrar. Um homem mais insignificante da cidade, nós vamos falar sobre isso, quando ele convidou a Jesus Cristo para ir à sua festa, Simão, e deixou Jesus no canto da casa ali, e até criticou Cristo, né? Teve Cristo como um homem significante. Mas veja bem, esse novo nascimento faz você ceder aos seus direitos, como Cristo cedeu. Faz você se humilhar como Cristo se humilhou. Você está entendendo? A autossuficiência não é natureza do Espírito Santo. Não, meu irmão. Não. Agora, a forma de humildade não é também andar com uma roupa rasgada, perambulando nas ruas, não. Essa humildade trazida pelo Espírito Santo em uma nova natureza mostra que você segue a mansidão, como disse Paulo a Timóteo. Entenda isso. O que é o novo nascimento? É Cristo vivendo em você, trazendo para você uma outra natureza. Quando essa morre, quando essa sai, isso é na alma, meu irmão. É na alma. Porque o que controla o espírito, que tem os 5 sentidos, para levar o corpo às suas práticas, é a alma. É a alma que envia mensagens ao espírito para as práticas do corpo. E se essa alma tiver a natureza mundana, sempre vai levar para as coisas do mundo. Mas se tiver uma natureza completamente mudada, aí eu posso te dizer com toda a realidade, o diabo pode vir e causar todo tipo de influência mundana para essa pessoa. Ela vai sempre rejeitar, sempre ela vai se afastar de tudo o que é mundanismo. Essa é a natureza de Deus, como fez com todos aqueles que receberam essa natureza. Então veja bem, nós só podemos fazer parte da igreja de Cristo, da noiva de Cristo, se tivermos o Espírito de Cristo dentro da nossa alma, trazendo essa natureza. Deixa eu explicar para você só uma coisa aqui, que não há 2 Espíritos Santos na Bíblia. Todos aqueles que receberam o Espírito Santo falaram a mesma coisa, pregaram o mesmo Evangelho. Quando Paulo, em Atos capítulo 9, teve um encontro com aquela coluna de fogo no caminho de Damasco, quando foi pregar, ou quando foi prender os cristãos ali, que estavam pregando, dizendo ele uma seita, uma doutrina errada, veja a natureza que Paulo tinha. Mas quando ele teve aquele encontro ali, foi mudado, ele diz em Gálatas que ele foi para a Arábia, passou 3 anos ali no deserto. Ele foi, na realidade, comparar a sua experiência, né, com a Bíblia. E ele passou a ver que aquela coluna de fogo que ele teve um encontro ali no caminho de Damasco foi a mesma coluna de fogo que estava na sarça ardente que falou a Moisés. Ele foi revelado nisso, ao ponto de quando ele veio pregando o Evangelho, em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz: o Evangelho que eu vos prego não consiste nem aprendi de homem nenhum, mas sim pela revelação de Jesus Cristo. Agora, ele pregou o Evangelho diferente do que Pedro pregou? Não! Ele pregou o mesmo Evangelho que Pedro estava pregando aqui. E quando Paulo recebeu essa nova natureza, esse espírito novo dele, ele veio pregando também o mesmo Evangelho e batizando também em nome do Senhor Jesus Cristo, como Pedro batizou. Então entenda isso, entenda isso. No decorrer dos vídeos que vão ser gravados, você vai entender. O novo nascimento é o Espírito de Deus dentro de você. O Espírito de Deus é o reino dos céus dentro de você. Aí você passa a fazer parte, você passa a entender, você passa a conhecer por revelação divina quem é Jesus Cristo e a maneira que você tem que se portar diante dos homens, como uma vida vivida dentro das Escrituras. Então que Deus te abençoe.
nós estamos parando por aqui. E desta forma, toda vez que eu falo de Cristo, me dá vontade de chorar. Porque eu sei o que é isso. Um dia, se Deus me der a oportunidade, eu vou dar o meu testemunho de minha conversão para você. Quando eu tinha uns 28 anos de idade. E se você entender, eu fui mudado em tudo. E na realidade, o meu grau de escolaridade é até a 5ª série. Eu não passei disso. E tudo que eu conheço hoje me fora revelado pelo Espírito Santo através de uma mensagem que está precursando a segunda vinda de Cristo. Eu creio nisso. Então entenda o que é o novo nascimento. É o reino dos céus. Você fazer parte, você conhecer. É você ter Cristo dentro do teu coração para te mostrar isso. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa oportunidade, Senhor. O Senhor sabe que muitas das vezes as minhas palavras saem um pouco difíceis, né? Por falta de entendimento. Mas eu creio, Senhor, que esse evangelho simples e humilde que foi pregado vai fazer efeito na vida das pessoas e elas passarem a entender o que foi dito, Senhor. Então nos ajuda, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha filha que está aqui, do meu genro. Tem misericórdia de mim e das pessoas que vão ouvir esse evangelho, meu Deus. No nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Pai. Que o teu Espírito Santo nesse momento vá até esse coração que ouviu essa pregação e mude as suas práticas, mude os seus modos de viver, que eles possam entender isso, Senhor. Que o Senhor vem buscar uma igreja que tem um caráter. Esse é o caráter de Cristo, que está sendo moldado através de muito sofrimento, de muita angústia, de muita dor. E foi assim que Cristo demonstrou o caráter de Deus quando veio na terra, quando o Espírito de Deus estava nele e mostrou a natureza de Deus, o caráter de Deus, na simplicidade e na humildade. E nesse momento, Pai, pela autoridade divina que Tu nos deu, em todo aquele que prega a palavra em sua íntegra, através do Teu Espírito Santo, eu oro pelas pessoas. Pai, toca no coração delas. Se elas estiverem com algum problema no corpo físico, Deus, eu imploro a Ti, faz com que elas possam receber cura agora. No nome de Jesus Cristo, que elas possam receber cura, Senhor. E o Senhor, meu Pai, vindicando isso que foi falado. Todo pregador que o Senhor levantou, meu Deus, o Senhor vindicou aquilo que ele falou. E o Senhor vindica até hoje, Deus. O Senhor vindica, o Senhor conhece o meu coração e sabe da maneira que eu estou pregando esse evangelho. Não é de uma maneira que na realidade eu possa obter algo em troca disso. Mas o que eu quero obter em troca dessas pregações, Senhor, são almas, meu Pai, que possam ser renovadas, que possam passar a fazer parte do reino dos céus, entendendo, sendo reveladas, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus Cristo eu imploro. Liberta, Senhor, os cativos, livra do mal todos aqueles que na realidade o inimigo vem como armadilha para querer agarrá-lo, Senhor. Eu oro nesse momento também, Senhor, que o Senhor desfaça, Pai, toda macumbaria, tudo aquilo que o diabo, através, Senhor, de pessoas que vão na macumba para fazer despacho, qualquer coisa contra essas pessoas, no nome de Jesus Cristo, está desfeito, isso é Satanás. Despacho de macumba, tu está desfeito agora. No nome de Jesus Cristo, seja o que for, Satanás, que tu está fazendo por macumbaria ou algo assim, para acabar com essa vida, para acabar com esse lar, para acabar com esse casamento, está desfeito no nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio para desfazer as tuas obras, Satanás. No nome de Jesus, Pai, coloca o amor dentro desses corações, e tudo seja para a tua honra e glória.